Muito bem, vimos ali como é que nós operamos com a ferramenta de busca ali, de insights, né, que é a ferramenta de palavras-chave. Então entendemos como que funciona o planejador de palavras-chave para a gente fazer pesquisa. A gente vai ainda no segundo item agora, falando sobre a intenção por trás das palavras-chave, a gente vai na palavra-chave em si, para a gente poder entender o que são essas palavras-chave, né? Para você ter controle e saber que o que a pessoa digita, basicamente é o que o Google vai mostrar o seu anúncio ou não. Bom, pelo menos deveria ser assim, né? Aonde que essas palavras-chave elas se encontram então, Robson? Então vamos lá. Aqui dentro da minha campanha de Google Ads, eu venho aqui em campanhas, eu volto aqui, ó, campanha, venho aqui na opção campanha também, e aqui em campanha, observe que agora abriu para mim algumas opções aqui, ó. E uma das opções que eu tenho quando eu abro aqui campanha, uma das opções que mostra para mim aqui é aqui, ó, público-alvo, palavras-chave e conteúdo. E quando eu clico aqui em palavra-chave, ele me dá o acesso às palavras-chave que eu estou usando. No caso aqui, só uma, como nós vimos nas aulas anteriores, eu vou usar apenas uma palavra-chave de início, tá? Franquia de cafeterias. No caso aqui, eu vou até tirar esse plural também e vou colocar só franquia de cafeteria. Depois eu vou mudar isso, tá? Você viu como é que eu editei? Nem expliquei, né? Ó, no lapisinho aqui, ó, eu consigo editar minha palavra-chave também aqui. Legal? Então, beleza. Tranquilo? Então, aqui é aonde nós selecionamos ou irmos para o nível de palavra-chave, beleza? Então, essas são as palavras-chave que nós usamos para a gente poder fazer com que o nosso anúncio apareça. Bom, pelo menos, novamente, deveria ser isso. Só que lembrando, se eu digitar lá na minha ferramenta franquia de cafeteria, vamos fazer esse exemplo novamente, esse exercício de revisão. Vamos voltar novamente aqui então em ferramentas. Vamos revisar o que a gente viu na aula anterior. Eu vou digitar então na pesquisa aqui franquia de cafeteria. Vou dar um buscar e agora eu vou estudar o mercado de Curitiba, né? Que é o foco do nosso cliente. Robson, não dá para colocar por bairro? Não, aqui não tem como, tá? Nessa ferramenta aqui é uma limitação técnica que o Google tem, que não tem como eu digitar o bairro Batel, ó. Ele não aparece, é só em nível de cidade. Mas já é bom, nível de cidade eu já vou mais ou menos ter uma média. Curitiba. Beleza? Opa! O que aconteceu aqui? Eu apertei algum botão aqui. Opa! Ó que legal esse efeito aqui. Opa, eu saí de sintonia aqui. Foi esse botão? Não. Qual o botão que eu apertei aqui que deu sintonia? Vários botões aqui, eu não me acostumei com os botões ainda. Sintonia é o 3, é esse daqui? Saí de sintonia, cara. Volta lá para sintonia, Robson. Pronto, voltei. Então aqui. Então, olha só. Então, Curitiba, eu vou selecionar a cidade de Curitiba. Beleza? E vou fazer um teste para a palavra-chave franquia de cafeterias na cidade de Curitiba. O que deu uma média de 760 potenciais clientes no mês. Você vai falar para mim assim, Robson, mas é muito pouco, 760. Pizza em Santo Antônio da Platina deu muito mais. Concordo com você que pizza em Santo Antônio da Platina deu mais, deu quase 1.000, do que franquia de cafeteria em Curitiba. Agora, o que você não está colocando aí nessa conta sua, se você pensa dessa forma? Você não está colocando o seguinte, uma pizza você vai pagar R$100. Quanto que é um fechamento de uma franquia? Em média 500, R$1 milhão. Então, eu tenho aqui um público muito mais qualificado, interessado no meu produto específico, que é uma franquia de cafeteria, e que se eu conseguir falar com 10% ao mês dessas pessoas aqui, ou seja, se eu conseguir falar com 76 pessoas interessadas, com certeza eu consigo vender 1 ou 2 franquias para ele. E aí são negócios que eu estou falando de milhões de reais e não de vender R$100 de pizza ali à noite, tá? Então essa é a questão que você tem que colocar em prática aqui. Agora vamos ver como é que funciona a questão da franquia de cafeterias e o Google fazendo a intenção por trás da palavra-chave para franquia de cafeteria. Vamos ver se o Google está acertando bem ou não aqui, ó. Então vamos lá. Ele está colocando para mim aqui então, a palavra é franquia de cafeteria, e aí ele me diz o seguinte, para mim ampliar a minha pesquisa, ele já fala aqui, ó, coloque também aqui, por exemplo, franquia. Não faz o mínimo sentido eu colocar essa palavra-chave franquia. Se eu colocar franquia aqui, o cara pode estar procurando qualquer tipo de franquia.
Ele pode sim estar procurando franquia de cafeteria, mas ele pode estar procurando um outro tipo de franquia. Franquia de escola de ensino, franquia de chocolateria, franquia de lanchonete, enfim. Ele pode estar procurando outro tipo de franquia que não a minha. Então aqui, ó, aqui é buzina negativa para você, tá bom, Google? Aqui também, ó, franquia de padaria. Ó, não faz sentido eu colocar isso. Tá vendo o que eu quero dizer com a intenção por trás da palavra-chave? A intenção pode ser as boas, as intenções podem ser as melhores, mas os resultados nem sempre são os melhores. Certo, Michael? Aí, tá aí o Michael Jackson, que não me deixa mentir sozinho. Então, ó, franquia de cafeteria, franquia de café, talvez pode até ser que eu use, franquia mais um café. Que mais que ele vai me mostrar aqui? Franquias, cafeteria de franquias, franquia café barato, franquias baratas, franquia de cafeterias mais baratas. Ó, franquia café do ponto. Isso aqui já é uma palavra-chave que não faz sentido para mim, porque é o concorrente meu que está digitando isso. O concorrente meu que está digitando, não. É o cliente potencial meu, mas que está procurando uma franquia que não é a minha. Quando o cara já digita franquia café do ponto, é porque ele quer saber realmente sobre café do ponto. Agora, vai aí dos testes que você faz e do seu bom senso e tentar usar essa palavra ou não. Às vezes pode ser que você, mesmo a pessoa procurando uma franquia diferente, pode ser que ela não conheça a sua, ela goste, mude de ideia e fique com a sua. Só que muitas vezes, quando a pessoa já digitou o nome da franquia, é porque ela está com a mente dela quase já pronta para comprar a franquia. Então talvez não faça muito sentido. Enfim, você tem que testar. Não tem outro jogo, cara. Não tem bola de cristal, tá? No digital tudo é teste, teste, teste. Não tem como, tá bom? Então aqui eu expliquei para vocês a questão das palavras-chave, beleza? Como que você encontra as palavras-chave e, novamente, o que o Google entende com essa intenção por trás da palavra, que é esse movimento que o Google está fazendo, utilizando inteligência artificial, para tentar prever o que a pessoa está digitando e mostrar anúncios relevantes para ela. O que nem sempre funciona. E quando não funciona, quem sifo é, claro, adivinha? Quem sifo é o senhor e a senhora que está vendo esse vídeo, porque vocês perdem dinheiro quando a intenção é boa, mas os resultados são ruins. Aí, bicho, não tem jeito. Então, é isso que eu estou ensinando vocês a fazerem, tá? Então, próxima aula a gente dá continuidade aqui nessa linha de raciocínio que eu estou explicando aqui sobre intenção e como evitar, num primeiro momento, esse problema aí. Beleza? Te vejo na próxima aula, então. Até lá!